Meus queridos, a paz do Senhor, aqui quem fala é Marco Júnior, estamos aqui para mais uma EBD. E aí, tudo bom com vocês? Vamos dar início a mais uma aula da nossa EBD, que é a lição de número 7, que tem por título Derrotando o Primeiro Inimigo. Nessa lição, agora nós vamos ver Josué indo à batalha com o povo de Israel, indo ao encontro da sua primeira batalha, do primeiro povo inimigo que eles vão enfrentar, e Deus irá com eles. Mas esta prova irá dar vitória para o seu povo amado. O texto bíblico, o texto base, se encontra em Josué, capítulo 6, do versículo 1 a 10. Então você faça a leitura e vem comigo nesta aula de número 7. Como de costume, a nossa lição é dividida em 3 tópicos e cada tópico é dividido em 3 subtópicos. Então, vamos lá. O primeiro tópico tem por título A Primeira Batalha dos Hebreus na Terra Prometida. Como eu falei com vocês, agora vai iniciar o período de batalhas, o período de conquistas. O povo de Israel vai começar as guerras, as lutas com o povo inimigo para tomar posse da Terra Prometida. O primeiro subtópico tem por título Jericó era uma cidade forte. Segundo alguns estudiosos, o muro de Jericó era invencível. O muro de Jericó era algo que os inimigos, naquela época ainda não existiam armas bélicas capazes de derrubar o muro de Jericó. A espessura, a altura daquele muro era por volta de 9 metros de altura e 6 metros de espessura, para vocês terem uma dimensão do gigantismo que era as muralhas de Jericó. Então perceba que a primeira batalha do povo de Israel não seria uma missão fácil, não seria uma tarefa muito fácil, porém Deus estava com o povo de Israel e eles iriam conseguir vencer o povo de Jericó. É bastante importante percebermos que quando Moisés mandou os espias espiarem a terra prometida, eles voltaram de lá trazendo más notícias. Falaram: olha, realmente a terra mana leite e mel, porém a terra é muito fortificada, o povo é forte. Então percebemos que realmente era uma terra complicada, mas ao decorrer da nossa lição nós vamos ver que quando Deus tem um projeto, nada pode ficar diante do Deus vivo. O segundo subtópico tem por título O rei de Jericó não estava brincando. Quando Josué mandou os espias espiarem a cidade de Jericó, vocês conhecem bem a história, Raabe abrigou esses homens, porém o rei de Jericó queria matar os espias, ele estava com muita vontade de matar os espias. Então percebemos que além da cidade de Jericó ser uma cidade muito fortificada, muito complicada de ser conquistada, o rei estava obstinado em derrotar o povo de Israel. Raabe protegeu os espias e auxiliou para que eles fugissem, ajudou eles com a corda para fugir da cidade de Jericó e da mão do povo, da mão do rei de Jericó. É bastante importante percebermos que o rei estava com muita vontade de matar os espias, e trazendo para a nossa realidade, é dessa maneira que a nossa vida é com o nosso inimigo espiritual. A Bíblia em João 10:10 diz que o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, o nosso inimigo, Satanás, o objetivo dele é sempre matar, roubar e destruir.
A vontade dele é que a gente saia do caminho de Deus. A vontade dele é nos destruir, de tirar do nosso foco espiritual. Porém, vamos ver ao decorrer dessa lição que Deus está conosco. Deus está conosco nas nossas batalhas e precisamos estar bem com Deus para vencer. Precisamos estar com intimidade com Deus para vencer essas batalhas. O terceiro subtópico da nossa lição tem por título: a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Como falei com vocês, a cidade de Jericó, segundo os historiadores, era uma cidade impossível de ser derrotada pelas armas bélicas existentes naquela época. Era impossível que eles pudessem derrubar a muralha com as armas daquela época. Então, só com a providência divina os muros iriam cair. E trazendo para a nossa realidade, tem momentos em nossa vida que as coisas parecem impossíveis. Só que o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que estava com Josué, é o mesmo Deus hoje. É o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó e é o mesmo Deus que pode entrar com providência na sua causa impossível, se você crer. Vamos partir para o segundo tópico. Leia o pense e o ponto importante, é muito bom para a nossa reflexão. E o segundo tópico tem por título: a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Primeiro subtópico: corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. É bastante interessante, como creio que vocês já leram no texto bíblico, Josué 6:1 até o 10. Deus deu a ordem ao povo de Israel que eles rodeassem a cidade de Jericó uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia eles rodeassem a cidade de Jericó por 7 vezes. E aí os sacerdotes iriam tocar as trombetas e os muros viriam ao chão. Então perceba que enquanto o povo de Israel estavam rodeando a cidade de Jericó, naquela cidade não poderia entrar alimentos. Então foi ficando escasso o alimento naquela cidade. Então perceba, e aqui é um ponto muito importante para aplicarmos em nossa vida espiritual. Nós temos que tirar as forças do inimigo em nossa vida. Nós temos que tirar o pecado de nossa vida. Nós temos que cortar o suprimento, aquilo que alimenta a nossa carne de nossa vida. Nós temos que cortar, nós temos que retirar para ficarmos fortalecidos no Espírito e conseguirmos vencer as batalhas espirituais, vencer as batalhas que Deus tem para nos dar e tem para nos fazer vencer. Agora nós iremos partir para o subtópico de número 2, que tem por título: homens armados à frente dos sacerdotes. Agora esse subtópico vai nos contar a estratégia que Deus passou a Josué, que Josué fez com o povo de Israel. Os sacerdotes iriam levar a arca de Deus, os 7 sacerdotes, junto com as buzinas feitas de chifre de carneiro, e a arca de aliança seria conduzidas por eles, pelos sacerdotes. À frente dos sacerdotes estariam o exército, os homens armados estariam à frente dos sacerdotes, e no fundo estaria a retaguarda. Então podemos ver a estratégia que Josué fez com o povo de Israel ali. O exército na frente, os homens armados na frente, no meio a arca de Deus com os sacerdotes levando as buzinas feitas de chifre de carneiro, e no fundo a retaguarda. Então aqui nós vemos a estratégia que Josué teve para ir para a cidade de Jericó e conquistar aquele lugar. O terceiro subtópico tem por título: a espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia, já tinha na sua mente
rodear a cidade de Jericó por 7 dias. Nos 6 dias iria rodear a cidade uma vez, e no 7º dia iria rodear a cidade por 7 vezes, e os sacerdotes iriam tocar as trombetas, as buzinas, e as muralhas iriam cair. Perceba que aqui é um teste de paciência. Deus está testando o povo de Israel. Em cada plano, em cada batalha, Deus nos dá uma lição. Em todas as circunstâncias que nós enfrentamos em nossa vida, em todos os momentos, seja ela no âmbito espiritual, seja ela no âmbito matrimonial, no âmbito financeiro, nos nossos sonhos, todas as batalhas que nós travamos, todas as lutas que nós enfrentamos, tem uma lição de Deus. Deus quer nos ensinar alguma coisa, nos fazer amadurecer, nos fazer crescer. O povo de Israel tinha caminhado 40 anos no deserto. Agora eles teriam que rodear a cidade de Jericó por 7 dias, num sol escaldante. Perceba, Deus teria poder de simplesmente o povo de Israel chegar lá, tocar a buzina apenas uma vez e as muralhas iriam cair. Deus poderia ter esse poder, é claro, mas não. Em tudo ele tem um propósito. Cada batalha tem sua individualidade, cada batalha Deus tem a forma dele trabalhar. E a forma dele trabalhar não combina com a nossa forma de trabalhar. Não podemos entender a mente de Deus com a nossa mente. Então, em cada batalha, em cada circunstância, Deus tem uma lição importante para a nossa vida, para nos ensinar. O terceiro, apresente o pense, leia o pense e o ponto importante. Muito bom para a nossa reflexão. E agora nós partimos para o terceiro tópico da nossa lição, que tem por título: Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Primeiro tópico tem por título: um momento de fé. Perceba que o povo de Israel, eles caminharam 40 dias durante o deserto. Aquela geração que estava tomando posse da terra prometida não era a mesma geração que saiu do Egito. Era uma geração nova e Deus já tinha restabelecido a aliança, como nós vimos na lição passada, lá em Gilgal. E agora aquela geração é uma geração forte, uma geração que tem fé no seu Deus, que tem fé em Deus. Josué era um homem que tinha bastante fé. O povo precisava esperar a ordem de Josué para que eles começassem a gritar e a clamar. Podemos ver em Josué 6:10 que Josué dá ordem ao povo: olha, vocês não gritem agora, vocês não falem agora, não quero ouvir a voz de vocês agora, só apenas quando eu dar a ordem. Quando eu dar a ordem, aí vocês começam a gritar e vocês começam a clamar, apenas quando eu dar a ordem. Então podemos ver a fé daquela geração, a fé que eles tinham no Deus vivo, a fé que eles tinham em Josué, que era um homem segundo o coração de Deus. Eles viam que Josué realmente era um líder segundo o coração de Deus. Josué era um homem estabelecido por Deus para guiá-los naquela empreitada de conquistar a terra de Jericó. Partimos agora para o segundo subtópico, que tem por título: Caem os muros. Como falamos, eles teriam que rodear os muros de Jericó por 7 dias. Nos 6 primeiros dias, eles iriam rodear a cidade apenas uma vez. No 7º dia, eles iriam rodear a cidade 7 vezes, e os sacerdotes iriam tocar as buzinas e as muralhas viriam ao chão. Quando os sacerdotes tocaram as buzinas, as muralhas caíram, a cidade de Jericó foi destruída. Deus, através de Josué, deu vitória ao povo de Israel. O povo de Israel conquistou Jericó, derrotou o seu inimigo. Então percebam que quando Deus tem uma promessa, por mais que as muralhas sejam grandes, por mais que o inimigo seja grande, por mais que a dificuldade seja grande, se for da vontade de Deus, Ele vai te fazer vencer e você irá derrubar as muralhas de Jericó.
Perceba que a arqueologia, hoje em dia, ela fala que a única forma de derrubar aqueles muros seria com eventos sísmicos. Por exemplo, um terremoto. A forma como Deus derrubou aquele muro não nos importa. O que nos importa é o milagre, é o que Deus fez, é a vitória que Deus deu ao povo de Israel. Partimos agora para encerrar a nossa lição para o terceiro subtópico, que tem por título Jericó é destruída, mas Raabe é salva. Falamos sobre essa mulher no começo de nossa lição. Raabe foi a mulher que abrigou os espias que Josué tinha mandado. Ela protegeu e aceitou o Deus Todo-Poderoso. E aceitou o Deus Todo-Poderoso. Então perceba que quando nós fazemos aliança, e é bastante importante frisarmos que Raabe era uma prostituta. Raabe tinha uma vida promíscua, mas ela aceitou ao Deus vivo. E quando ela aceitou ao Deus vivo, quando o povo de Israel invadiu a Jericó, sua vida e a sua casa foi conservada. Raabe não morreu como o restante de Jericó. E Raabe entrou para a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muito lindo essa parte da vida dessa mulher que nos dá uma lição muito importante. É uma lição bastante interessante para a nossa vida. E assim, chegamos ao fim de mais uma lição. Na próxima lição, vamos estar estudando sobre a conquista sobre a cidade de Ai, a cidade-estado de Ai. Então, conto com a presença de vocês. Já convido para que curta esse vídeo, comenta, compartilhe, jogue nos grupos de jovens aí, para que nós possamos aprender cada dia mais a palavra do Senhor. Tá certo? Aquele abraço, beijão, fique com Deus, a paz do Senhor.